Muito bem, estamos aqui falando sobre comunicação. Hoje a aula ela é gravada, eu sinto muito por isso, a interação é importante, tá? Mas eu gostaria que vocês transformassem então esse tempo num tempo de interação, que vocês me mandem mensagens, tá certo? Provavelmente o tempo da aula vai dar uma alterada, porque a aula, quando ela é organizada, pensada, ela pensa nesses minutinhos aí que a gente vai conversando. E aqui nós não vamos ter isso, tá bom? Embora seja uma aula gravada, eu vou fazer uma oração. E eu espero que você se concentre nela e que Deus nos dirija. Senhor, o tempo será outro, o meu tempo é um, o tempo deles é outro, mas o nosso foco é o mesmo. Nós queremos aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre melhor nos comunicar. Então, nos guia agora nisso, eu nesse tempo, eles no tempo deles, mas com o mesmo propósito, em nome de Jesus. Amém. Também estamos chegando aí em etapas de entrega de projetos, trabalhos, e depois eu vou passar para vocês a base da prova final, tá bom? E vamos trabalhar aí para que todo mundo seja aprovado com agilidade. Então, não sei se você é uma pessoa que tem dificuldade na comunicação, né? Como é que você reage, tá certo? Quando existe um problema de diálogo, como é que ah, o que te incomoda nisso, tá? Por exemplo, não sei se você se incomoda de ter dificuldade para conversar com uma esposa, um esposo, se você tem filhos, filhas, e quando você conversa com eles e o diálogo não acontece, se isso te incomoda, tá? Tem pessoa que não se incomoda. A gente vai falar um pouquinho dessa estrutura de algumas pessoas que dizem, olha, né, o problema é do outro, o outro que não está me entendendo. Vamos pensar aqui numa situação hipotética, tá bom? Então, vamos imaginar que você trabalha num lugar, trabalha numa firma, certo? E você combinou com o seu chefe, sexta-feira, dia de folga. Você fala para ele, ó, eu tenho um banco de horas aí, e dentro desse banco de horas, eu quero folgar na sexta-feira. Posso pegar meu banco de horas? O cara falou, lógico, eu tô dentro do seu banco, pode pegar sexta-feira, quinta-feira a gente se despede, pá, tá? Aí o que é que você faz? Você planeja uma viagem, esposa, esposo, ou vão viajar, aniversário de casamento e tal. Legal. 10 anos, 15 anos, 25 anos, ou vamos viajar. Você pega um pacotão lá, tá bom? Quinta noite, a gente já viaja, tá certo? Quinta à noite, sexta, sábado, domingo, só vamos chegar aqui, vai chegar segunda-feira de manhã para ir trabalhar. Então tá bom. Organizou tudo bonitinho, passagem comprada, tal, tá? E aí, chega, quinta-feira de manhã, o chefe fala assim, ó, cara, fechei um negocião e a gente precisa começar a trabalhar amanhã e eu preciso de você, eu vou suspender sua folga. Você é o cara mais experiente, você é a moça mais experiente, tem que ser você. Sua competência, seu jeito de pensar, de blá, e aí você não reage. Não tem reação nenhuma. Você só balança a cabeça. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só que você vai embora de lá, você vai embora completamente chateado, abatido. Você não teve reação, tá certo? Mas você por dentro tá mastigando aquele cara. Raiva, ira, tudo junto. Você não conseguiu se comunicar adequadamente com esse chefe. A comunicação travou. Travou a comunicação. Tá bom? Que você achou que estava tudo super bem, tudo legal, porque vocês tinham combinado, sexta, mas isso é um perfil de comunicadores, tá bom? Um comunicador aí que engole sapo, que fecha o olho para as coisas, não consegue impor limite, né? Precisa de um limite, chefe. Aniversário de casamento e tal. Comprei passagem.
tá bom? Ou pedir reembolso, tá? Mas complicações, pá, pá, pá. E essa pessoa, normalmente, a dificuldade de comunicação passa pela necessidade que essa pessoa tem de agradar os outros. Ele não gosta de ter algumas conversas em que ele percebe que vai deixar o outro nervoso, sabe? A gente costuma chamar essa pessoa de bonzinho. É o bonzinho. Aquele cara é bonzinho demais. Muito bonzinho, boazinha demais. Então pode falar com ele. E ele cobre folga, ele cobre férias, ele faz tudo. O bonzinho, ele quer ser bem visto. O bonzinho quer ser bem visto. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, ó, a imagem. Tá. O bonzinho quer ser bem visto. Ele quer ser o amigo de todos. E aí ele não consegue comunicar em alguns momentos algumas coisas e isso vai prejudicar o bom andamento. Nós dizemos que esse bonzinho ele tem uma comunicação passiva. A comunicação dele é passiva. E a comunicação passiva traz sofrimento para ele, para a equipe e muitas vezes para sua família. Então a gente tem que diferenciar, tá bom? O passivo, o agressivo e o pacífico. O pacífico é um cara que ele produz a paz sem passividade. Passivo, não. Pacífico, sim. Beleza? Então guarda isso daí na cabeça. Passivo, não. Nós não queremos passividade. Mas nós entendemos biblicamente que nós somos pessoas de paz. Então, pacíficos, sim. A construção, tá certo? De sermos pacíficos, uma boa construção. A construção de sermos passivos é uma má construção. Então, a nossa comunicação aqui, o alvo da nossa comunicação é ser pacífica e nunca passiva. O passivo, ele não consegue dizer não quando uma pessoa pede. Clécio, mas a gente tem que dizer não, a gente tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a falar não para aquilo que vai me prejudicar, vai me machucar, que não está dentro da minha agenda, não cabe na minha agenda. O passivo não sabe dizer não. Outra coisa, o passivo na comunicação, embora ele saiba que tem direitos, ele não consegue, tá certo, reivindicar seus direitos. Então, o cara, ele é passivo, ele tem o direito naquela conversa. Não, minha folga está marcada, mas já está combinado. Né? Eu disse que eu ia pegar o carro. Eu falei que você não podia usar isso. Eu falei que essa era a minha roupa, esse era o meu tênis que eu ia usar hoje. O passivo não consegue fazer isso. Não consegue lutar por seus direitos. Porque ele não quer desaprovar o outro. Ele não quer que o outro diga assim, eu não quero mais falar com você. Eu não gosto de você, você não fez o que eu quis. Ele quer agradar o outro. E para não desagradar o outro, ele entra numa espiral destrutiva de si mesmo. Comunicação passiva. Ele nunca coloca as suas necessidades em primeiro lugar. E ele tem boas razões, nascem boas razões. Por exemplo, dizer, eu quero lutar contra o egoísmo, eu não quero ser egoísta. Eu não quero ser egoísta, não. O egoísmo longe da minha vida, o egoísmo longe do meu coração. Entende? A razão é boa. O bonzinho tem uma razão boa. Mas isso não é suficiente. Tá certo? Existem outras coisas dentro que a gente devia pensar, junto da Bíblia, junto da palavra de Deus, junto das suas responsabilidades consigo mesmo, com as suas emoções, com os seus
pensamentos, com o seu coração, um monte de outra coisa que você devia pensar. E se você não pensa, você também está pecando contra todas as orientações de Deus. A comunicação passiva, ela apresenta um caminho de bondade, de divino, mas não está certo. Não tá, o divino não está ali. Na verdade, essa comunicação passiva, ela bloqueia a boa comunicação. Você não transmitiu o que tem dentro de você. Tá entendendo? Não houve comunicação. Não houve comunicar. A comunicação passiva, ela transmite uma ideia que é mentirosa. Você não está concordando com isso, sua cabeça não concorda com isso, seu coração não concorda com isso, sua família não concorda com isso, tá tudo bem. Não tá, cara. O que acontece nessa comunicação passiva? Destruições emocionais, físicas. O cara entra no estresse, no estafa, o cara enlouquece. Que não tem força para sustentar todos os sims. Não tem força mental, não tem força no físico. Então, por exemplo, nós vamos ter atrelado uma comunicação passiva a depressão, síndrome do pânico. Se você não consegue elaborar isso na fala, o seu corpo vai gritar e vai pedir esses limites de outra maneira. Muitas doenças são favorecidas pela passividade. Doenças que a gente chama psicossomáticas, elas nascem no meio de uma comunicação passiva. De uma comunicação que uma má comunicação, né? É a falta de expressão da realidade emocional, mental e física de um ser humano. Isso é um problema comunicacional. Ser passivo. Então, pânico, ansiedade, nasce muito na fala do passivo. Aí você vai ter um descontrole emocional. Porque eu não falei é porque você não falou, porque você não expressou o que você tinha que falar. É isso aí. Tem um descontrole emocional. Uma quebra aqui no vídeo, hein? Olha só. Essa comunicação passiva, ela gera todas essas ansiedades e isso daí, tá bom? No imediato, é lógico que isso é curto, médio. Prazo, normalmente, você não vai ter uma situação dessa. Mas, no final do médio, né, o começo do longo prazo, a pessoa que é muito passiva na comunicação vai ter essas estruturas de estresse e tal. Uma das coisas que pode acontecer até no curto prazo é que essa pessoa ela não é passiva, vamos dizer assim, em outro lugar. Então ela tem uma comunicação passiva fortíssima dentro da escola. Uma criança que sofre bullying. E cara, ali no bullying, então ela é passiva o tempo todo. Não consegue se impor. O cara que é passivo no serviço. Uma passividade extrema, por exemplo, de repente, são noivos, né? E o noivo é passivo com a noiva ou é passivo dentro de casa com a mãe. Quando volta para casa, ele explode. E lá ele é agressivo. Então, a fala passiva, ela gera agressividade em outros lugares. Olha que estranho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a fala agressiva. Mas a passividade pode deixar uma pessoa tão estressada que ela explode em outros contextos. Em qualquer momento, essa pessoa explode. Ilogicamente. Cara, eu sou esse cara que tem uma dificuldade, às vezes. Às vezes não, muitas vezes, né, de uma fala mais passiva.
entendeu? Dificuldade de falar não. Isso me levou a um burnout, eu fiquei mal, 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 mal. Arrastei minha família para esse ambiente nocivo. E eu sou alguém que eu me lembro de momentos que me incomodam até, me lembro de momentos em que eu explodi do nada. Do nada, do nada. Me lembro de estar numa fila na África do Sul. Essa é uma memória constante na minha cabeça. Eu gritei com um senhorzinho. Coisa feia, né? Passividade. Que leva a. Então você tem que gerenciar isso. Na comunicação, nós temos que gerenciar isso, nos identificar nesse nível e fugir dessa fala passiva. Tá bom? A fala passiva mostra uma dificuldade em se expressar abertamente, de expressar o pensamento, o planejamento, tá? Essa é a fala passiva. Eu não sei, na verdade, o passivo não sabe falar. O passivo não sabe se comunicar. Ele precisa de um curso de comunicação para quebrar. Porque ele imagina um monte de coisa, ele imagina um monte de barbaridade que vai acontecer se ele falar coisas simples. Não, hoje não posso. Não gostei dessa maneira. Mas o pensamento está aqui e ele não consegue expressar esse pensamento. A fala passiva gera isso. E aí, dificuldade de dormir, porque aquele pensamento, podia ter falado isso, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter respondido isso. Por que eu não falei isso? O que teria acontecido? Descontentamento constante. Então, cuidado com essa fala. Vamos lá? Mais detalhes dessa fala. Ou resultados, na verdade, da fala passiva. Tá? Então, preocupação demasiada, receio da reação do outro, desejo de agradar e ser aceito. Cresce isso daí, cada vez mais. Porque o que acontece com o passivo? Ele vai lá e fala, tudo bem. Aí todo mundo, obrigado, passivo, você falou tudo bem, você não questionou e tal. Então, de uma certa forma, ele se sente realizado com aquilo também. Ele tá com raiva, ele tá estressado em alguns momentos, e em alguns momentos ele tá feliz de ter sido passivo, de não impor limite. O problema é que ele está se omitindo na sua existência. Está se omitindo como ser humano. E ele vai ter um peso, um preço alto isso daí. O passivo, ele pensa assim, não posso dizer o que penso. Porque o que penso magoa o outro. Vocês estão aí, né? Pensando, eu imagino. Tá? Então pensem aí comigo. O contrário não é verdade? Quando o passivo diz assim, eu não vou falar isso, eu não vou falar que eu não quero trabalhar, que é um desrespeito me chamar para trabalhar hoje. Eu não vou falar que você não devia ter entrado na minha casa e aberto minha geladeira, você não devia ter pego meu tênis. Eu não estou falando coisas aqui simples. Ele pensa, não vou falar isso porque eu não quero magoar, não quero criar uma situação e tal. Mas o inverso está acontecendo. Essa pessoa que está fazendo isso, que está falando alguma coisa para ele, está sendo negativo com ele na fala ou na atitude, está magoando ele. Por que o outro pode te magoar e você não pode magoar o outro? Não, porque eu sou crente, lógico. Nós estamos falando de relacionamentos. Estamos falando que na dinâmica da vida é quase impossível passar por essa terra sem ter uma mágoa no outro. Então a gente vai discordar. Por que você é sempre o que sofre no ambiente da discordância? Na dificuldade de falar não. Aí diz assim, eu prefiro manter amizade do que ser sincero com ele. Eu prefiro, para manter amizade, eu não vou falar para ele. Não vou falar para ele que ele me constrangeu. Não vou falar para ele que
eu tinha uma coisa para fazer hoje. Não vou falar para ele que eu não tinha dinheiro para emprestar para ele, que eu peguei do limite do banco. Olha só como a falta de comunicação pode destruir uma pessoa. Não vou falar que eu tenho uma opinião contrária. Prefiro ficar quieto. Ou passivo. Quando eu tenho dúvidas, eu evito fazer perguntas. Por quê? Porque eu sou passivo. Falando de mim agora não, tá? Não tem problema de fazer perguntas. Tá? Tem passividade em outras áreas, mas perguntas. Mas tem passivos que no ambiente da comunicação, a coisa está acontecendo, pode fazer isso? Posso. Sabe fazer isso? Não sabe nada. Olha que erro grasso de comunicação. E você não sabe, você tem que falar, cara. Você tem dúvida, você tem que perguntar. Ah, mas eu sou pastor, já tinha que saber disso. Meu filho perguntou, eu sou o pai, eu devia saber disso. Não. Só o Eterno sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Não perguntar é erro de comunicação. Estou numa reunião. Silencião. Porque eu não quero que ninguém escute a minha voz. Passivo. Estou numa reunião, todo mundo falando, fala alguma coisa, cara. Entendeu? Por quê? Porque é nesse ambiente que você aprende, você mostra suas ideias. Quando alguém é agressivo com o passivo se fecha, fica com raiva, fica magoado, mas ele não tem a reação, ele não sabe o que falar, não consegue. Ele conduz essa coisa assim, deixa pra lá. É um choque, é uma crise emocional. Esse é o passivo. Tem que haver um cuidado com o passivo nesse ambiente geral. Tem que haver. Quando todo mundo está falando e alguém grita com o passivo. Nós temos que aprender a reagir. Temos que aprender a reagir. Bom? Com quem o passivo vai ter mais dificuldade de relacionamento? Com o agressivo. Fala agressivo. Então, mudei o cenário um pouquinho aqui. Olha só, o agressivo, tá? Estamos pensando no passivo. O passivo, ele não consegue expressar na comunicação, ele não fala o que ele devia falar, ele vai ficando doente por conta disso. Mas nós chegamos, então, a pensar agora o outro lado. Qual é o outro lado? Qual é a outra ponta, o extremo? Não estamos falando do meio ainda. Bom, o meio vai ser o pacífico. Agora a gente tem um agressivo. O agressivo, na hora de comunicar, ele vai comunicar a sua ideia, ele vai comunicar a sua ideia, vai comunicar a sua opinião, criando críticas na opinião do outro. Isso também não é uma comunicação sadia. Quando você comunica com o outro só no negativo, só no não flui, não flui, não flui, isso não é o legal. Essa comunicação agressiva também é uma comunicação que impede o fluir organizacional, impede a boa vivência dentro de uma família. Às vezes você chega numa casa e a casa diz assim, todo mundo aqui pensa igual, Clécio. O pai, a mãe, os filhos. É possível uma coisa dessa? Talvez exista uma mente dominadora ali. Porque nós não somos iguais, nós não somos seres que pensam completamente, absolutamente igual. Pode ser uma expressão da família, não, mas às vezes não, às vezes é realmente uma família em que os filhos, os primos, todo mundo que mora no mesmo quintal, ele é obrigado a pensar igual, porque tem uma mente, um comunicador agressivo, que exige algumas falas, exige que o outro fale igual. O agressivo, ele confronta, mas ele desconsidera. Presta atenção, confrontar não é o problema. O problema é quando eu me comunico de tal maneira agressivamente que eu desconsidero o outro. A minha fala é um absoluto total.
Isso é perigoso. Isso também não é comunicar, inclusive. Porque na comunicação eu gero empatia na fala, no pensamento do que está acontecendo com o outro. Eu tento compreender a opinião de quem pensa diferente de mim. Isso é comunicação. Quando a gente pensa principalmente em liderança, os líderes, eles vão lidar com um grupo de pessoas que são completamente diferentes dele. Não tiveram o conhecimento teológico, não fizeram seminário que nem você está fazendo. Não estudaram teologia que nem você está estudando. Como é que essa pessoa vai responder como você responde alguns textos bíblicos? Se ela não estudou o que você estudou. Então, aquele líder que está ao seu lado, aquele liderado que está ao seu lado, ele precisa ser ouvido de uma maneira, ele precisa ouvir do seu líder, tá certo? Porque ele está sendo compreendido. A liderança não, mas a comunicação agressiva dentro de uma liderança, ela prejudica o bom andamento de toda uma igreja. Geralmente, nesse processo de não ouvir o outro, né? Então, bem, a comunicação agressiva não ouve o outro. Nesse processo de não ouvir o outro, o comunicador agressivo, ele menospreza o outro. Ele não mede as palavras. Se é um não cristão, eu vou falar assim, né? E às vezes nem é assim, mas eu vou falar assim. Se é um não cristão, usa palavrão, palavra de baixo calão, ofende o outro. O cristão deve se conter um pouco mais, né? Mas ainda assim é pesado de língua. Muitos pastores, líderes missionários são pesados de língua. Falam assim de uma maneira que fere, fere, fere. Palavras destrutivas. Por quê? Porque está focado em vencer a conversa. Está focado em vencer. Eu preciso vencer. Eu preciso ser o dono dessa conversa. Então, isso é uma comunicação agressiva. Como é que a gente vence, às vezes, na comunicação agressiva? Criticando, julgando julgamentos. É porque você é isso, é muito burro, você não estudou teologia, você é por causa do seu pai, da sua mãe, é aquele jeito que a sua mãe tem. Tá? Então, o comunicador agressivo quer vencer a qualquer custo. Julga, agride, faz qualquer coisa. Quem usa esse tipo de comunicação, já ouviu isso? Quem usa esse tipo de comunicação, muitas vezes ele diz assim, sabe o que é? É que eu sou honesto. Eu sou honesto. Ele está se referindo a quem? Está se referindo ao outro lado, o passivo. Ó, lá do outro lado está o passivo. Ele está nessa ponta aqui, agressivo. Então ele está se referindo assim, ó, eu não sou esse cara passivo, que não fala, que depois fica doente. Eu estou saudável. Mas o preço dele estar saudável, ele tá criando outros passivos. Ele está se justificando numa coisa que biblicamente não é o caminho. E mesmo no ambiente não bíblico, no ambiente em que uma pessoa não é cristã, ele não está construindo uma comunicação sadia. Eu sou transparente, pastor. Sou transparente. Não, isso não é transparência, não é questão de transparência. Mas é o meu jeito. O seu jeito, não necessariamente o seu jeito é o certo. Entenda isso. As pessoas é que não me entendem. Já ouviu isso? Uma pessoa que não me entende. E eu sou um cara muito honesto, muito verdadeiro, e as pessoas não me entendem, por isso que as pessoas não aceitam a minha liderança, não querem falar comigo, por isso que eu tenho dificuldade, minha filha não me entende, minha mulher não me entende. Não tem algo além, não é? Você não consegue pesar que a sua língua está num outro nível? Não, mas não é minha intenção, Gleice. Minha intenção não é machucar ninguém, minha intenção é só falar a verdade. Não é minha intenção. Ó, o passivo tá aqui, ó, nesse cantinho aqui. Ó. O passivo tá aqui.
se machucando. Não é a intenção dele se machucar. O agressivo está no outro ponto aqui, ó. Machucando os outros. E eles, não é minha intenção. Não é minha intenção machucar. Não é uma questão de intenção. É uma questão de má comunicação. É isso que tem que levar. O agressivo, ele às vezes vai inclusive construir um pensamento assim, sabe que vocês estão confundindo agressividade. É porque eu sou filho de italiano. Lá na minha casa a gente fala muito alto. A gente gesticula demais. Cara, não é isso. Entenda, a fala agressiva, ela não está... Pode estar relacionada a um grito, pode, mas não é só isso. A gente tem que entender que o agressivo ele está num outro nível. Lá em casa todo mundo fala assim. Talvez lá em casa todo mundo falasse assim porque tinha um outro agressivo ensinando vocês a falar. E isso não vai ficar bem no ambiente de comunicação. Isso não é um ambiente sadio. O agressivo ele não consegue compreender isso. O agressivo ele vai pensar, não é uma questão de maldade. Enquanto a pessoa não se avalia assim, não é uma questão de maldade. E é pecado, tá? Mas não é uma questão de maldade. Ele está machucando os outros seres humanos e está pensando assim. E um dia eles vão se acostumar. E às vezes o filho acostuma, a esposa acostuma realmente com aquilo. Mas não quer dizer que aquilo está construindo um relacionamento saudável. Então, é muito perigoso essa construção da agressividade quando o agressivo ele internaliza de que é o outro, é o ouvido do outro que está com problema. Pode acontecer em algumas conversas o ouvido do outro entender errado? Lógico que pode. E a gente está conversando sobre comunicação exatamente porque o comunicador que tem a responsabilidade de construir a comunicação. Eu estava lendo vários livros sobre comunicação, eu estava vendo uma historinha. A historinha era de uma moça que ela estava no Japão. E ela tinha passado o dia fora de casa, tinha bebido muita água, tal. E ela estava no Japão, estava numa área de, sei lá, plantação de arroz, plantação. Sei que enquanto ela estava lá, ela sentiu vontade de ir no banheiro. E ela queria um banheiro. E ela não sabia falar japonês. Ela desesperada, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. E assim, não sabia falar japonês e de repente veio uma japonesa. A japonesa chegou pertinho dela e ela olhou pra mulher e falou assim: como eu faço agora? Eu preciso. Aí ela pegou uma garrafa d'água, sacudiu a água. Aí fiz assim, ó, com as pernas, assim, sacudindo a água. Peraí. Continua a historinha aqui. A moça com vontade de banheiro. Sacudindo a água pra japonesa. A japonesa entendeu. Vamos pro banheiro. Vamos pro banheiro. Vamos mulher pro banheiro. Como é que isso... Ou por que isso é importante para nós? Quem queria comunicar? Quem queria se comunicar com a japonesa? Era a moça que queria ir no banheiro, cara. Ela queria se comunicar com a japonesa. Ela tem a responsabilidade de fazer a comunicação se tornar clara. É ela que tem essa responsabilidade, não é a japonesa. Então o violento, o agressivo, ele não pode ficar pondo a culpa no outro. Ele não pode ficar dizendo, a culpa é do outro que não me entendeu, o outro que... Porque... Não. Quem quer comunicar? Quem quer explicar as coisas? Você é o pastor? Você é o gerente? Você é o supervisor? Você é o pai? Quem quer comunicar é você. O outro ouvido não tem essa responsa. O ouvido está num papel de receptor. O enviador precisa se preocupar nisso. Tá bom? É lógico, como cristão, como mãe de Deus, como mulher de Deus, a gente vai fazer esse esforço de empatia no ouvido. Mas a responsabilidade maior na comunicação é aquele que tem uma ideia a transmitir. Nós é que temos que explicar para o mundo Jesus. Jesus não vai falar que o problema está no ouvido deles. Mas a nossa boca tem que falar. Temos que fazer missões assim.
Algumas características de comunicação agressiva. Tá bom? Algumas características de comunicação agressiva. Primeiro, falar gritando. Eu entendo que tem famílias de origem mais latina ou até na Europa, os italianos falam alto, tá? Mas é um caminho para ser agressivo. Você precisa entender isso. Bom, por mais que seja assim, é o estilo da minha casa, é o jeito da minha casa, é o jeito da minha família. Essa comunicação, ela agressiva, ela nasce, ela passa pelos gritos, passa pelos berros, passa por aí. Não fala gritando. Usa palavras ofensivas. Palavrão? Palavrão tá dentro de palavra ofensiva. Mas o cara burro, não, estúpido, você é meio lerdo. Tá difícil aí, hein? Pô, não aguento mais você. Presta atenção. Palavras ofensivas, mais uma vez, elas estão correlacionadas ao ouvido do outro ser humano. Mas não está só relacionado ao sentido da palavra. Pode usar uma palavra, tá certo? Né? Bonito, hein? Bonito, hein? Bonito. Você está sendo agressivo. Você está usando uma palavra ofensiva, você está ofendendo a pessoa. Perceba isso. Interrompe a pessoa no meio da fala. O cara tá falando, oh pai, por causa disso. Cala a boca! Ou, vou falar agora. Ou simplesmente fala em cima. Isso é uma comunicação agressiva. Não deixa o outro terminar de falar. Essa comunicação, tá certo? É falha. Eu acabei de ser, tá certo? Interrompido na minha fala. Isso atrapalha a comunicação, né? Então é isso aí. Esse é o processo que não deve acontecer. Interromper. Na interrupção existe uma outra coisa que é o desqualificar. Então, a pessoa está falando, você diz assim, você não sabe de nada. Você é muito criança. Você não estudou teologia. Você não viveu o quanto eu vivi. Pode ser verdade. Nós não estamos aqui dizendo que em todo momento o agressivo ele não tem lógica na fala dele, tá bom? Que ele mente quando ele é agressivo. Não estou dizendo isso. O agressivo pode estar falando verdades. Mas não, isso não muda, tá certo? O processo de que na comunicação a agressividade deve ser retirada. Tom de voz, tá dentro de tudo que a gente falou aqui, né? Tom de voz, tá? Então não é o que você fala, mas é o tom da voz. Dentro dessa construção, a pessoa ela vai ser confrontada, muitas vezes. Então o cara diz, pai, você tá falando assim. Pastor, olha como você fala comigo. Mãe, olha como você fala comigo. Gerente, olha como você fala comigo. Né? E aí a pessoa vai dizer assim, desculpa, meu temperamento. Eu perco a paciência fácil. Quantas vezes isso é justificável? Quanto que a gente pode aceitar esse tipo de coisa? Porque eu senti uma ironia. Quando alguém fala comigo em ironia, eu não controlo. Quantas vezes isso é justificável? Olha, você está falando que eu sou agressivo? Na verdade, eu senti agressividade em você, eu devolvi com a mesma moeda. Cuidado. Quando preciso me impor junto a outra pessoa, costumo aumentar meu tom de voz mesmo. Uma questão por causa da minha liderança, que é muito forte. Então eu preciso falar assim, é por causa da minha figura de liderança. O agressivo, cuidado com esse negócio. O agressivo não é assim que se faz, não é assim que se constrói comunicação. Bom, quando necessário, eu sou duro e flexível mesmo, inflexível mesmo.
Então é um nível de comunicação agressiva, em que não tem mais diálogo. Quer dizer, é isso mesmo, eu tenho que ser assim. Não é que eu nasci assim, ou eu fui construído assim, mas eu preciso ser assim, preciso, é necessário para que eu consiga construir, tá, a minha liderança. Complicado. E aí, nessa construção, bom, a gente tem nessa ponta aqui passivo, nessa ponta aqui agressivo, e aqui bem no meio é o nosso alvo de comunicação. Vamos ser pacíficos, nem passivos, nem agressivos. Vamos ser pacíficos. Então, o pacífico, ele quer comunicar, ele quer ser ouvido na força, né? Ele quer ser ouvido, tá bom? Como o agressivo quer ser ouvido. Ele não quer magoar, como o pacífico não quer magoar, e ele precisa juntar essas duas coisas, tá? Algumas pessoas no mundo, elas têm facilidade de fazer isso, não vou dizer que é a maioria, tá bom? Na verdade, a maioria, a gente passeia de um lado para o outro. Tem dia que você é passivo, tem dia que você é agressivo. Esse é o mais comum. E causa de algumas vezes você ser o pacífico, né? Mas alguns seres humanos conseguem ser pacíficos com facilidade, tá? Em todos os momentos, em todos os ambientes. É graça de Deus. O resto, a maioria dos mortais, vai ter que construir esse ambiente de pacificação, tá bom? Então, ah, ele não está nem como a gente falou, né, o passivo, ele não fica quieto e tal, não, ele consegue construir posicionamento, tá bom? Ele não fica em cima do muro, porque desse lado aqui, o passivo, ele fica em cima do muro. O pacífico não, ele consegue dizer assim, não, eu tenho uma opinião, pode ser que nessa reunião minha opinião não seja completamente aceita, pode ser que vocês não gostem da minha opinião, mas eu tenho opinião, tá bom? Ele sai de cima do muro. Não tem medo das palavras, não tem medo do caminho. Ele justifica ali seu comportamento e explica por que ele está falando aquilo. Bom? Então, ele anseia por paz. Ele quer a paz. E ele deseja que a paz aconteça. Mas ele sabe que existe um processo, às vezes, para acontecer a paz. Então ele fala assim, eu preciso conversar com você de forma inteligente, desenvolver aqui um bom diálogo. Tá? Eu não posso ser pisado e eu também não posso pisar. A pacificação, ela tem relação com inteligência, bom, construção de elaboração, né, de pensamentos. É isso, ali está o pacificador, tá? Então, ó, tá aqui o passivo, que vê um monte de coisa errada, às vezes não consegue falar. Tá aqui o agressivo, que vê as coisas erradas e fala da maneira errada. No meio termo, então nós pensamos, o que é injusto nessa conversa? Está acontecendo de injusto no meio de todas essas coisas? E ele denuncia, ele fala, isso está errado. Ele quer que o mal seja destruído, ele quer que o mal acabe na Terra. Tá bom? Mas ele vai pensar muito como é que eu quero, como é que eu faço numa reunião, numa conversa, quero que o mal saia da minha casa, da vida do meu filho, dessa amizade que meu filho está tendo, mas como é que eu construo isso? Ele quer ter conversa sobre dignidade moral, sobre respeito, sobre o bom andamento da igreja. Ele quer, certo? Ele não vai simplesmente, tá bom, sair por ali comprando o nome de João Batista, raça de víboras e tal, tá certo? Mesmo João, ele está num contexto, João está falando no ambiente. Tá? Quando ele manda, por exemplo, falar Jesus, com Jesus, é você mesmo, você não é, já é um outro tom, entende?
ele está confrontando o pecado, aquele pecado aberto, quando ele está conversando com fariseus, é um estilo de conversa, mas eu não diria que João era um ser humano que construiu uma vida na agressividade por conta desses outros caminhos que a gente enxerga ele conversando. Você pensa, tá certo? O pacífico elabora pensamentos antes de falar. A gente vai falar sobre isso dentro dessa construção. Então, tá, vamos pensar. Para ser pacífico, eu preciso pensar. Então, eu penso, o que prejudica a minha comunicação? Pressa. Desse lado aqui, ó, o passivo. Por causa da pressa, ele abre mão das suas vontades. E desse lado também, o agressivo. Por causa da pressa, ele agride o outro cara. Ele agride o outro lado. A pressa não está dentro da fala pacífica. Não. Olha, gente, podemos falar outra hora, então volta outra hora para conversar, mas não vamos falar correndo, respira fundo, que a gente tem que falar. A pressa prejudica a construção de uma fala pacífica. Na correria do dia a dia, as pessoas não se preparam para algumas situações, para algumas falas, e vai explodindo, vai falando blá 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 blá. Vamos gritando as coisas. Então a pressa é um problema sério na construção de uma fala pacífica. A pressa prejudica o processo de fala. Se você tem tempo para conversar, se você tem tempo para respirar, às vezes você fala uma coisa e você consegue voltar atrás. Você consegue, peraí, não falei isso direito. Não era bem isso que eu queria te falar. E a gente volta atrás. Volta. Mas se eu tô com pressa, não volto, passo adiante, né? Então o pacífico, o passivo na pressa desse lado aqui, ele se engole. O agressivo na pressa desse lado aqui, ele engole o outro. O pacificador aqui no meio, e ele diz assim, eu não vou trabalhar com pressa. Nós não podemos falar com pressa. Nós vamos ter que aguardar um pouco mais para terminar essa conversa. Olha aí. Então, estamos nesses elementos que dificultam, impedem realmente uma pessoa de ser o pacífico na conversa. Uma das coisas é falta de preparo. Se você quer ser o pacífico da conversa, você precisa se preparar para essa conversa. Elaborar essa conversa na sua cabeça antes. Claro, algumas vezes isso é impossível. As conversas elas acontecem, nada é verdade, tá? E por isso que o Pacífico ele não tem pressa. Ele diz, ó, voltamos a conversar sobre isso depois. Não estou falando sobre a conversa sobre como é que foi o seu dia. Meu dia foi legal, meu dia foi bom, meu dia aconteceu isso, 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 isso. Tô falando sobre a conversa sobre que pizza a gente vai comer. Tô falando sobre conversas sérias ministeriais, conversas sérias familiares, conversas sérias sobre questões, por exemplo, de saúde. Né? Existe agressividade numa conversa? Existe. Existem pessoas que são agressivas na hora de explicar a saúde. Existem pessoas que são agressivas na hora de conversar com o parente que está doente. Conheço pessoas, amigos que são assim. Mas é isso, você aqui, também você não se cuida, também você come de qualquer jeito, tal, o tamanho que você tá, gorda, pá. Cara, pensa um pouco antes de falar. Elabora seus pensamentos. Né? A maioria das vezes nós resolvemos falar de improviso. E a fala de improviso ela não é saudável. Temos que ser falsos agora, falsos. Não é falsidade. Você vai falar o que é real, você vai falar o que é real na sua mente, no seu coração, mas criando um caminho de pacificação. O improviso ele machuca, o improviso ele sai de controle. Então nós temos que elaborar, tem que se preparar, organizar ideias. Primeiro eu vou falar isso, depois eu vou falar aquilo.
Falando para vocês numa questão de liderança, quando eu vou para conversas, eu sempre vou com uma agenda, ou agora bloco de notas do celular. Então, etapa 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso falar 5 coisas, 10 coisas, assim que eu vou falar. Primeiro, para eu garantir que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu preciso garantir que eu falei tudo. E que eu falei da maneira que deveria ser falado. Não é fácil ser um comunicador pacífico. Exige esse preparo, organização de ideias. E dependendo da conversa, então, você faz uma elaboração do argumento. O argumento é bom mesmo. Eu quero realmente apresentar minha ideia, que minha ideia seja aceita. O meu argumento é bom? Não sei se o meu argumento é bom. O que vai fazer essa conversa sair do eixo? A gente pensa nisso. O que vai fazer? Olha, não. Cara, se você falar isso com essa pessoa, ele já vai te falar isso. Então, o que pode fazer minha conversa fracassar nessa conversa? Que eu já sei como meu filho é, já sei como minha filha é. Então, eu elaboro. Parece, mas com filho, com filha, com mulher, tem hora que tem que rachar o pau e pronto. Não é assim. É lógico, existem conversas que o próprio inferno, a carne do outro lado, né? Mas eu não vou partir dessa ideia. Eu não vou construir essa ideia dentro de mim de que não adianta elaborar, e não adianta pensar, não adianta construir argumentos, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, não. Eu vou me esforçar. Nós vamos ter ah, uma aula só sobre conversas difíceis, tá? Então a gente vai chegar lá. Mas aqui meu objetivo é ser um pacificador. Pais deveriam se preparar para determinadas conversas com os filhos. A gente está pensando nisso aqui, né? Então, pais deveriam se preparar para determinadas conversas com os filhos. Simples. O pai deveria falar com o filho preparado, pensando em linguagem, pensando em distância de idade, pensando nos anseios do filho. Tudo. Vou falar sobre sexualidade, vou falar sobre namoro, vou falar sobre responsabilidade, vou falar sobre escola. E um processo complicado, porque às vezes, sabe aquela coisa da mãe que está em casa? Espera teu pai chegar, quando teu pai chegar. Às vezes isso acontece mesmo, tá? Tem alguém na casa, pode inverter, hoje em dia isso pode estar invertido, tá bom? Não falando invertido porque é do que eu falei antes, né? Não que necessariamente seja obrigatório. Hoje existe um sistema, existem caminhos que a esposa consegue um emprego, o marido não consegue um emprego, a esposa sai para trabalhar todo dia, o marido está em casa, tá? Entendo que diante do Senhor, de Deus, o ideal seria outro, mas acontece. Deus não vai olhar para esse casal de maus olhos. Mas vamos dizer que está acontecendo aí que a mãe fica em casa mesmo o dia inteiro. E ela, determinada hora, brava, nervosa, ela fala, quando seu pai chegar em casa, e quando o pai chega em casa, ela fala e o pai vai lá e explode. O pai não teve tempo para elaborar. O pai não estava no momento, no ambiente, na hora que aconteceu. Mas ele explode. Por que ele explode? Primeiro, porque ele tem que tomar uma decisão sem tempo. Segundo, porque ele já está num dia cansativo, um dia estressante. E isso vai consumindo as forças desse pai. Então, tá? Nós somos pais, mães, não deveríamos ter esse tipo de conversa assim. Fim do dia, não estou sabendo o que está acontecendo. Pais deveriam se preparar para determinadas conversas, principalmente aquelas de maior distância de opiniões. Então, lógico, teu filho tem uma opinião sobre homoafetividade, teu filho tem uma opinião sobre o uso do celular, teu filho tem uma opinião. Existem coisas que você já sabe que a distância de pensamento elas são muito grandes. Então, eu me preparo de uma maneira diferente para essa distância de opinião. Tá? Problema que me impede de ser um pacificador. É uma falta de consciência emocional a respeito de mim.
Olha que louco. Mas tem gente que não sabe que tá gritando, tem gente que não sabe que tá descontrolada. Tá gritando, cara, tá tirando o cabelo, pegando chinelo, já tá batendo em todo mundo, tá, né, o pastor tá falando com um liderado. Eu me lembro de um pastor falando com um liderado e de repente ele usou uma palavra baixa, uma palavra baixa de um homem para uma mulher. E ele não se percebeu fazendo isso. E esse processo acontece. Gente que não percebe que está falando num nível de baixo calão, que saiu do controle, porque ele não tem uma consciência emocional que se descontrolou. Isso aí é comum. Seja por temperamento, seja pelo calor do momento. Então eu preciso me perguntar, eu tô equilibrado aqui hoje para conversar? Estou equilibrado para falar com a igreja? Estou equilibrado para discutir com o meu funcionário? Estou equilibrado nesse processo? Porque se eu estou desequilibrado, falta de controle emocional, é melhor eu não ter essa conversa. Melhor eu não construir essa conversa. Às vezes não percebemos que estamos alterados para ir conversar com alguém. Encontre alguém que te explique isso. Minha esposa, craque nisso. É melhor. Não, você não vai falar com ele hoje. Não, você não vai falar com ela agora. Agora não. Não é hora. Né? A dificuldade em pensar antes de agir e falar é uma das principais causas de fracasso de diálogo. Pessoas impulsivas que falam no calor da emoção sem refletir sobre as possibilidades e os efeitos de sua comunicação correm o risco de pôr tudo a perder. Você já viu assim, não sei porque essa pessoa foi embora da igreja. Eu não sei porque essa pessoa saiu do ministério. Conversas mal organizadas, muitas vezes. Bom, Aristóteles, uma frase de Aristóteles, vamos falar de Aristóteles. O sábio não diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. O sábio não diz tudo o que pensa, mas pensa em tudo o que diz. É isso aí. Qual o seu objetivo na próxima conversa ou reunião? Conselho aí. Tem uma reunião? Quais são os pensamentos? Qual é o objetivo? Quero ensinar? Quero mudar um comportamento? Então, sabe o que é? Vai conseguir ser um pacificador. Quais são as expectativas do interlocutor? Seu filho está esperando que você deixe ele dormir na casa da namorada. A filha está querendo dormir na casa do namorado. Você vai ter uma conversa para dizer que não. Quais são as expectativas dela e dele? Você precisa saber e pensar nessas expectativas, porque frustrar essas expectativas vai ser algo complicado. Vamos pensar nisso. Bom, como o outro receberá ou como ele poderá se sentir ouvindo isso? Olha, eu me lembro de ter que falar com um rapaz que ele cantava mal louvor. Um rapaz excelente, maravilhoso, mas. Quando ele cantava era. Um dia eu mostro pra você, vídeo horrível. Como é que ele vai receber isso? Ele achava que cantava maravilhosamente. Tá? Esses pensamentos vão nos ajudar a construir uma conversa pacífica. Esse é o nosso objetivo. Construir conversas pacíficas. Sair do extremo passivo, sair do agressivo e nos tornar pacificadores.